tema que nós vamos falar hoje é como confiar em mim mesma. E se você ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta, criadora do método TIP, e ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. Esse é um tema, gente, extremamente comum na vida do ser humano. Eu, sinceramente, não conheço uma só pessoa que nunca tenha experimentado a insegurança ou medo. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque apesar de ser um sentimento comum à raça humana, fazer parte da nossa humanidade, é algo que trava imensamente a nossa vida. A falta de confiança em si mesma, ela se torna um grande obstáculo, às vezes realmente impeditivo, de você chegar onde você deseja, de você alcançar o seu potencial e também de fazer aquilo que você veio fazer aqui no mundo, né? O que eu quero dizer quando eu falo de como fazer para confiar em mim mesma? O que é essa confiança que eu estou falando? Para mim, autoconfiança é a capacidade de encontrar em si mesma as ferramentas necessárias para você encontrar o seu potencial, realizar aquilo que você deseja ou aquilo que você precisa. Eu acredito que todos nós viemos aqui com uma missão, né, com um propósito. Eu não acredito no acaso. Eu não acredito que as coisas que acontecem comigo ou com você, elas funcionam através do Unidunité. Tudo que nos acontece, eu acredito que é para nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento. Então, como é que a gente pode aproveitar esse convite da vida para a gente crescer na autoconfiança? E por que é tão importante a gente olhar para isso? Não existe realização pessoal sem autoconfiança. Isso já dizia Maslow em sua pirâmide de hierarquia de necessidades. Então, depois vocês dão uma olhadinha, eu vou compartilhar nos meus stories um link para vocês darem uma olhadinha no que ele falava sobre autoconfiança, sobre realização pessoal. A autoconfiança é um pré-requisito, é um fator essencial para você ter uma vida, né, de realização. Mas antes dessa realização pessoal, a gente precisa ter nutrido algumas outras necessidades, tá? Então, a primeira necessidade é a necessidade que a gente tem de sono, de alimentação, né? É o básico, né? É o básico ali. Depois a gente vai para a segurança, né, para relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, a gente poder receber o respeito nosso por nós mesmos, o respeito do outro. E essa escala ela vai subindo. Claro que aqui é uma é só um fator didático, né, para a gente entender por que a autoconfiança é tão importante. Mas as coisas na vida prática, elas não funcionam tão estagnadas, assim, um degrau, depois outro. Não, elas se misturam, porque a vida inteira elas se somam, na verdade, tá? Porque a vida inteira a gente vai precisar do essencial, e é isso que eu tô falando, a gente poder se alimentar, dormir, o sexo é fator essencial para o ser humano, tá? E depois a gente vai aumentando, precisando dessa necessidade de segurança, um, um plano de saúde, uma casa para morar, um trabalho para poder pagar as contas. E essa hierarquia vai subindo e se misturando e se completando, ok? Então, é muito importante a gente trabalhar essa autoconfiança para que a gente possa ter uma vida de realização. E não importa qual seja essa realização. Ser realizada para uma pessoa, às vezes, é ser mãe, é ter uma família. Ser realizada para outra pessoa é ter um emprego onde a pessoa possa viajar, experimentar lugares novos, por exemplo, como uma aeromoça, né? O sonho traz essa realização. Então, qual é o seu sonho? É importante que você conheça aquilo que você deseja, onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo de vida?
Então, é para isso que a gente avalia e investiga, para saber qual que é o tempero que a gente pode colocar, onde a gente pode trabalhar para potencializar a autoconfiança, né? Ela é essencial. Um ser humano pode perder tudo, menos a capacidade de confiar em si mesmo. Porque imagina uma pessoa que tem. É muito fácil quando a gente fala da vida financeira, né? Ah, porque é fácil a gente entender a questão de dinheiro, mas hoje eu quero trazer um desafio. Eu não quero colocar aqui uma questão financeira, porque a questão financeira, para alguns, pode ser um sonho mesmo. Pode ter uma mulher ou um homem que fale: ah, o meu sonho é ganhar X, ou ter uma vida rica. Mas é que eu quero trazer um desafio maior para a gente compreender, que é se sentir bem com você mesma. É você descobrir aquilo que você veio fazer aqui no mundo e caminhar nesse sentido. Então, para mim, vou dar um exemplo pessoal, realização pessoal é estar aqui alimentando a minha autoconfiança dia a dia e ajudando mulheres a fazerem a mesma coisa. Por que isso? Porque eu já experimentei na carne, assim, na alma, como a insegurança já me impediu de realizar aquilo que eu queria, que eu desejava. Já tive medo de desagradar o outro e perder a admiração, que na minha cabeça era sinônimo de amor, né? O ser humano tem muitas maneiras a gente se sentir amada, e quando a gente pertence, a gente se sente amada. Quando o outro está do nosso lado, a gente se sente amada. Quando o outro aceita aquilo que a gente fala, a gente se sente amada. Quando o outro dá uma importância na vida pra gente, na vida dele, a gente se sente amada. Então, para sentir isso, muitas vezes eu já passei por cima de mim mesma. Em vez de eu trabalhar o meu amor próprio, eu buscava amor em outra pessoa e me frustrei inúmeras vezes dessa maneira. Então, eu sei o que é sentir na pele a dor da insegurança, o que é não realizar, não ter coragem de realizar aquilo que eu precisava ou que eu desejava. Então, hoje, uma realização pessoal para mim é isso, é continuar alimentando dia a dia, porque isso é uma coisa constante, não é uma mágica, não existe mágica, não existe uma garrafinha onde alguém fala assim: vou colocar uma dose extra de autoconfiança, e a gente vai lá e bebe e pum, né? Aqui não é o Incrível Hulk, não é o Popeye. Você vai lá, come uma latinha de espinafre e a autoconfiança cresce por um tempo. Depois você tem que comer a latinha de espinafre. O que que eu quero dizer com a latinha de espinafre? Não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro, é uma atitude. É uma atitude. Então, sim, é uma latinha de espinafre. Só que não é algo que venha do outro, é algo que venha de você mesma, né? Da sua atitude de escolher alimentar aquilo que é essencial para que você tenha uma vida realizada, né? Então, essa é a importância. E autoconfiança, então, gente, não é nunca se sentir insegura, não é nunca ter medo. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. O medo é um sentimento que é essencial na nossa vida. Ele não é nosso inimigo. O medo nos protege. Ele não serve para impedir você de realizar as coisas. Ele só impede você de realizar as coisas, ele só se torna muito grande, e ele pode se tornar realmente um paralisador do seu crescimento e da sua realização, se você não olha para a mensagem que ele quer dizer para você. Se você luta contra o medo, se você luta contra sentir, ter aquele sentimento. O medo vem para deixar você alerta. Olha, cuidado aqui, se proteja ali, olha, tenha atenção aqui. E por que que eu estou falando do medo? Porque a raiz da insegurança é o medo. Você não se sente insegura num ambiente que você não tenha medo. Você só se sente insegura se você tiver medo de perder algo. Isso pode ser de colocar sua integridade física em perigo, por exemplo, então de perder a sua integridade física, de morrer, ou de perder o amor, ou de não dar conta de pagar suas contas, ou de não conseguir cuidar dos seus filhos, ou de não conseguir bancar a sua família. Toda insegurança é pautada em medo. E eliminar o medo da vida não é um bom negócio,
Porque se você eliminar o medo da sua vida, você corre risco de vida de verdade, tá? Se você não tiver medo, você pula do 18º andar de um prédio, porque você quer chegar mais rápido lá embaixo, o elevador está demorando. Você atravessa na frente de qualquer carro ou de qualquer caminhão, porque você está com pressa ou porque você está distraída. Então, o medo, ele tem uma função essencial na sua vida, que é te proteger. Quando você entende essa função e fala, nossa, eu tô com medo. Medo do quê? Ah, é o medo de perder o amor dessa pessoa. Ok, pode ser isso o medo. Medo de perder o amor dessa pessoa. E como eu alimento esse medo? Eu digo pra mim que eu tenho que agradar aquela pessoa o tempo inteiro para que ela não vá embora? Aí você tá alimentando uma ilusão. Porque não existe, se a outra pessoa quiser ir embora, de verdade, não existe o que você possa fazer para segurá-la ao seu lado. Ou você pode até conseguir segurar essa pessoa ao seu lado, mas essa pessoa não vai estar com o coração aberto para você. Ela pode estar fisicamente presente, mas ela não vai estar emocionalmente ligada a você. E o que você deseja, mais do que ela estar fisicamente presente, o que alimenta o amor de verdade é você sentir conexão com essa pessoa. É você sentir que o amor dela chega para você, que você pode doar também o seu amor para ela, que existe uma troca, que alimenta ali, é algo gostoso, algo nutritivo. É isso que dá prazer. É isso que faz. Bom dia para todo mundo que está chegando, viu, gente? É isso que faz o seu coração sentir um quentinho. Quer um exemplo disso? Imagina o seguinte: você está com alguém e por alguma razão você está insegura do amor dessa pessoa. Então você vira para essa pessoa e fala assim: amor, você me ama? Você faz uma pergunta para ela. E essa pessoa fala: amo. E aí aquilo não preencheu você e você fala assim: mas ama de verdade? Amo. A outra pessoa tá lá vendo televisão ou fazendo alguma coisa e fala: amo. E aí você fala assim: que tanto? E a outra pessoa fala: ai, muito. A gente tá junto, você não vê que a gente tá junto? Tô aqui com você porque eu quero, eu te amo, questão pra ele ir embora. E aí, às vezes, ela até perde um pouquinho a paciência ali com algumas perguntas dela, dessa, isso pode acontecer. Então, por mais que a pessoa fale que ama e que a gente tá junto, se eu não te amasse, eu não estaria do seu lado, aquilo não preenche você. Por que que não preenche? Porque você tá indo lá quase que não está sendo algo espontâneo, tá? Você está indo buscar. Você está com tanta sede de amor que você está pedindo uma comprovação do outro. E as atitudes de amor que preenchem, elas são aquelas atitudes espontâneas, que vêm livre, que você não pede, mas que chega. E, e como que a gente vivencia isso na prática? Imagina que você está no seu trabalho, tá? E de repente o seu marido, o seu namorado, sei lá, o seu filho, alguma pessoa que você ame, manda uma mensagem para você dizendo assim: estou com saudade. E manda uma música que conecta com você. E essa pessoa não diz que te ama. Ela só diz assim: estou com saudade. Estou pensando em você e te mando essa música. Gente, isso explode o coração da gente de alegria. Porque primeiro, vem uma manifestação espontânea. E segundo, a pessoa enviou para você algo que conecta você com ela e ela com você. Uma música é algo que conecta muito, 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 muito. Pensa numa situação ou quando você ouve uma música, se você não se lembra de algo importante, né? Às vezes você teve um namorado e teve um significado, uma música para você numa relação que já nem existe mais, mas toca a música no rádio, ou na casa de alguém, ou na rua, e você está passando, automaticamente você lembra daquela pessoa, mesmo que essa pessoa não faça parte da sua vida mais e que você nem queira estar com ela. Mas gera conexão emocional. E o que alimenta a nossa alma é a conexão emocional, mais do que qualquer coisa.
É saber que o outro tá lá no mundo dele, trabalhando também, e de repente algo aconteceu que conectou. Isso, gente, alimenta o amor, né? Isso traz aquele quentinho para o coração. E aí, quando você tem aquele amor alimentado, a sua insegurança diminui. Mas por que que eu falo diminui? Porque muitas vezes a gente tem uma atitude infantil diante da vida, que é querer garantia, garantia para se sentir segura e confiante, né? Para decidir alguma coisa que não tem garantia. Por isso a autoconfiança é tão importante. Porque na autoconfiança, quando você está com a autoconfiança trabalhada, quando você está alimentando a sua autoconfiança, o que acontece? Quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, você sabe do risco que você tem de acertar e errar. 50% de chance para cada um. Você pode fazer uma boa escolha, e aquela boa escolha trazer uma consequência positiva para sua vida, e que alegria que traz isso. Como você pode também fazer uma escolha equivocada e se dar mal. Putz, fiz uma escolha aqui que ó, trouxe uma grande consequência para minha vida, eu vou ter que lidar com isso. E aí vem a insegurança de novo. Então, quando eu falo de autoconfiança, não é sobre não sentir medo ou insegurança. É sobre confiar que, independente daquilo que você esteja vivendo ou atravessando, você tem dentro de você a capacidade de viver aquela situação. Seja de desfrutar de um momento de alegria, de confiança, de comemorar suas conquistas. E aqui, gente, eu não estou falando de comemoração de conquista como algo, é, como é que fala? Me fugiu a palavra. Para esnobar, não era as palavras que eu queria dizer, não, mas o significado é esse. Não é um lugar da arrogância, não é um lugar. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Não é um lugar da arrogância, não é um lugar de querer ser maior do que o outro, é um lugar de poder dar o espaço para fazer, para você dizer para você mesmo: puxa, que legal, isso aconteceu na minha vida porque eu tomei uma atitude X, Y, Z, de você se dar o espaço de comemorar, de olhar para você no espelho e falar: oh, parabéns, sabe? Que massa! Você teve uma atitude madura e essa conquista chegou porque você não desistiu, porque você confiou em você, porque você colocou sua energia, porque você se empenhou. Parabéns de você se falar isso para você como sendo você a primeira pessoa a reconhecer o seu esforço, né? O seu empenho, a sua dedicação, o seu valor. Esse lugar é muito importante. Você poder confiar que isso é digno, que isso é legítimo, que você pode fazer essa comemoração com você mesma. Que isso não é arrogância, que isso é reconhecimento do seu valor. Arrogância é quando você usa o seu valor para esnobar alguém, para se colocar maior do que o outro, sabe? Isso sim é arrogância, e tem uma diferença aí. Quando você usa aquilo para depreciar o outro, para humilhar o outro, para se fazer maior do que você é. Mas não quando você está fazendo uma comemoração verdadeira. Não quando você está lá, eu sonhei com isso, e agora eu tenho isso, eu conquistei isso. Isso é digno de comemoração, é digno de parabéns para você, tá? E também quando você está num momento de muita dificuldade, de extremo medo, de extrema insegurança, você terá confiança e a fé em você, em Deus em primeiro lugar, tá? Eu acredito que Deus é superior, que Deus é a pura magia do universo, que o universo conspira ao nosso favor para o nosso crescimento, mas também isso não chega para nós se nosso coração estiver fechado. Então, a primeira coisa é que precisa ter uma abertura no coração para poder receber, senão não chega para nós, tá? O universo está todo o tempo trazendo para a gente aquilo que a gente emana para ele. Ah, se você vai emanar a insegurança e não vai fazer nada para vencer a sua insegurança, vai ficar dependendo do outro para te dar um apoio o tempo inteiro, para fazer, falar o que você tem para fazer, o universo vai trazer cada vez mais situação para deixar você inseguro. Mas se você fala, não, eu tenho recurso, eu confio que eu tenho recurso, eu consigo, eu confio que aqui dentro eu tenho uma resposta para esse problema.
E uma das respostas pode ser pedir ajuda. Não é que você tem que dar conta de tudo sozinho. Você não tem que dar conta de tudo sozinha. Porque a gente não dá conta mesmo de tudo sozinho. O ser humano não nasceu para ser sozinho. A gente precisa de apoio e precisa dar apoio. Isso é uma troca. A gente está na vida para aprender a trocar, para crescer junto, sabe? E não para se isolar um do outro, para querer ser maior do que o outro. Quando uma pessoa compete com a outra, isso mina a força dos dois. Quando os dois somam energia, somam forças, isso faz crescer os dois, ambas essas pessoas que estão ali naquela relação, naquele propósito, naquele projeto, né? A gente precisa aprender a olhar o outro não como mais inimigo. Muitas vezes a gente olha o outro e compete com o outro, seja o outro marido, filho, colega de trabalho, a irmã, a amiga. Mulher tem muita competição interna. Quando compete com outra mulher querendo ser mais bonita, mais magra, mais inteligente, né? A mulher tem um lugar de muita competitividade quando está com o feminino ferido. Mas quando está com o feminino tratado, quando a mulher se junta, gente, é uma potência, é uma força que traz. Por isso eu gosto muito de trabalhar em grupo. Eu trabalho com pessoas individualmente, mas o grupo traz uma potência, assim, inacreditável. Mulher, quando se junta para um propósito digno, explode, né? Explode, gente. Então, o que que é isso, autoconfiança? É você saber qual o recurso que eu tenho. Eu já atravessei vários momentos difíceis na minha vida. O mais difícil foi na infância, tá? Quando a gente não tinha recurso, quando a gente era completamente imaturo e os nossos pais trazendo as suas próprias feridas, muitas vezes não conseguiam olhar para você como você merecia ou precisava, porque eles também não receberam esse olhar, porque eles tinham medo, porque eles não sabiam. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Nasce o segundo filho, nasce outra mãe e outro pai, porque ninguém é igual. Um filho tem uma exigência completamente diferente de outro filho. E assim é. O ser humano é único. O que você faz para um filho não resolve para o outro, porque ele tem uma demanda diferente. Então, sempre a gente está nesse ciclo de renascimento constante, né? Se não é com um filho, é um projeto, um relacionamento, é uma mudança. A gente está sempre ciclando. A vida é ciclo, ela é cíclica mesmo. Então, confiar em você mesma tá difícil pra caramba. Eu já passei por outras situações difíceis. O que que eu fiz nas outras situações que me trouxe coragem? O que que eu fiz nas outras situações que me deu segurança? Repete. Onde eu busquei ajuda? A diferença de uma pessoa madura pedindo ajuda para uma pessoa que está ligada a um ciclo infantil, a criança ferida, é alguém que pede ajuda com confiança, pede ajuda para fazer com. Então, eu posso chegar para o meu noivo, meu marido, meu namorado, meu irmão, meu pai, minha mãe, uma amiga, o chefe, não importa, e falar: olha, eu estou passando por essa dificuldade, reconheço que me falta recurso para lidar com ela. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar, fazer comigo, me dar uma direção, caminhar do meu lado? Essa atitude madura que traz potência para a nossa vida. Qual que é a atitude infantil? E aqui eu já estou entrando em um dos passos que você precisa para aprender a confiar em você. Uma atitude infantil é a não responsabilização. É ficar de um lugar como se você ainda fosse uma criança que espera pai e mãe trazer a solução pronta para você. Porque enquanto a gente é criança, a gente não tem capacidade de decisão. Nem se a gente quiser, a gente não consegue, a gente não tem competência para isso. De verdade, a gente não tem competência. Então, o que que a gente precisa? Do pai e da mãe tomando decisão pela gente o tempo inteiro. Os pais se responsabilizam. E a carga é grande, porque os pais não têm garantia que a escolha deles vai ser a melhor. Eles têm garantia da, do desejo de acertar, da intenção de fazer o melhor para os seus filhos. Mas a garantia de que aquela escolha é a melhor, eles não têm. Porque a cada escolha que a gente faz é pautada na nossa própria história, né? E os pais precisam olhar para os seus filhos enxergando quem os filhos são. E dá medo de fazer isso. E a história que você vivenciou na sua própria jornada influencia suas decisões. Então, percebe como é difícil os pais decidirem algo para os seus filhos, desde que nascem até, né, o cuidar é eterno, mas até os filhos terem capacidade de decidir sozinhos. Então, quando você pede ajuda, como se você estivesse pedindo para o seu pai e para sua mãe, como criança, faz para mim,
você só está alimentando a sua insegurança. Porque você está inconscientemente dizendo para você assim: eu coloco a decisão na sua mão, porque eu não confio que eu sei fazer boa escolha. Eu não tenho capacidade de decidir isso. Então eu deixo a responsabilidade na sua mão, porque você é capaz. E se der errado, você é capaz de lidar com esse erro. Eu não. Você não. Então você alimenta a sua insegurança dia a dia, alimenta o monstrinho que tem dentro de você. Mas se você fala para o outro, eu tô com essa dificuldade, e aí você tem que ter clareza qual é a ajuda que você precisa. Por isso é importante você olhar para dentro de você. Ah, eu tô com essa dificuldade. Hoje eu tenho um relacionamento onde eu tenho uma liberdade e uma confiança gigantesca, mas não foi sempre assim. Eu não vivenciei isso na minha vida. Esse é um relacionamento que eu vivo, onde eu me sinto mais confiante, mais segura e que eu mais compartilho. As minhas decisões hoje eu compartilho 100% com meu 100% eu não vou falar porque é exagerado, porque tem coisas que eu acho que eu não preciso compartilhar, porque é coisa simples, né? Decisões simples do dia a dia. Mas as dificuldades que eu tenho, eu converso com ele, eu peço a opinião dele, eu peço uma ajuda para ele. Me ajuda a pensar nisso? Me ajuda a encontrar uma estratégia? Por quê? Primeiro, porque é uma pessoa importante para mim. Eu quero caminhar junto. Eu não quero excluir da minha vida. Segundo, porque eu acho que em momentos importantes a gente precisa de apoio. E pedir apoio é importante. É muito importante pedir apoio. Não, isso não significa que o apoio dele faz com que ele se torne responsável por aquilo que ele está dizendo ou por aquilo que ele está falando. Tem uma responsabilidade? Tem. Mas a responsabilidade é minha. Porque ele me dá o feedback dele, ele me fala o que ele pensa, e cabe a mim filtrar o que eu preciso com aquilo que ele me fala, conversar de novo se for necessário, ou falar, ai, amor, isso não funciona para mim por isso, por isso, por isso, né? Mas cabe o compartilhamento, o apoio é importante. A gente precisa de apoio. Mas como a maneira como você pede apoio é diferente. O apoio não é para fazer para você. Em alguns momentos pode até ser, ah, eu tô, sei lá, tarefada. Você pode fazer algo para mim? Levar uma roupa na lavanderia? Você pode ir no supermercado? Mas não é desse apoio que eu tô falando, né? Não é desse pedido, porque senão fica uma ideia equivocada de que você nunca pode pedir nada para ninguém ou que você nunca pode fazer nada pelo outro. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando sobre responsabilidade, tá? Pedir apoio para o outro é essencial, mas não colocar a responsabilidade no outro, porque o outro está trazendo também a história dele, que funciona para ele, que ele vivenciou. Talvez funcione para você, e aí você abraça, né? Mas talvez não. Talvez aquilo não funcione para você. E tá tudo bem, porque você pediu apoio, porque você ouviu uma outra opinião, e aquilo de alguma maneira vai te ajudar. Mesmo que não seja para você exatamente como o outro trouxe para você como sugestão, mas aquela sugestão e da coração, você escuta, né? Com o coração aberto, ela te traz crescimento, ela abre uma luzinha, sabe? Abre uma portinha que de repente vai levar num terceiro lugar, que não é nem ele nem você, mas uma coisa nova que veio da ideia dos dois. Isso é muito legal quando acontece, porque soma, né? Mas quando que você consegue fazer isso? Quando você tem uma atitude madura de entender que o outro não é responsável por aquilo que você executa. Porque muitas vezes, na nossa infantilidade, o ser humano tem uma infantilidade muito grande, eu fiz isso porque o outro falou. Eu fiz isso porque meu pai falou que era para fazer assim, o meu noivo falou que era para fazer assim, minha mãe falou, e aí a culpa do outro. Não, é responsabilidade sua. Porque você escolheu fazer o que o outro sugeriu. Você poderia ter escolhido coisa diferente se aquilo não fizesse sentido para você. Mas por alguma razão você escolheu ouvir. Se você escolheu ouvir porque você não queria se responsabilizar, você foi imatura e a responsabilidade é sua. Ah, você escolheu ouvir porque aquilo fazia sentido para você e na prática não funcionou. Beleza, acontece isso. Seja madura e fala: ah, tem um aprendizado aqui. Olha para a vida, para os acontecimentos, com olhar do que eu posso aprender aqui. Porque tudo na vida a gente pode aprender, com os erros e com os acertos. Se você fez uma escolha assertiva, aprenda com ela, potencialize essa escolha, faça de novo essa escolha, repita. Se você fez uma escolha negativa, aprenda com ela. Aprenda.
que que eu fiz? Onde foi que aqui eu me equivoquei? E corrija o seu erro. Mas tudo pauta aqui, ó. Tudo pauta dentro de você. Você pode pedir quantos apoios forem necessários, quanta ajuda for necessária, mas você precisa compreender que é você que precisa fazer, trazer essa responsabilidade para a sua vida, assumir a responsabilidade de ser a coautora da sua história, né? De colocar os pés na caminhada. Porque uma coisa é pedir ajuda pro outro, falando assim: me ajuda a carregar essa mala, porque tá pesada pra caramba. Então você pega na bolsa, numa alça da bolsa, o outro pega na alça da bolsa, vocês caminham juntos para colocar essa mala em algum lugar. Essa mala pode ser um projeto, pode ser um sonho, pode ser uma dificuldade no caminho, não importa, tá? Mas outra coisa é falar assim: ah, essa mala tá difícil pra caramba, você é mais forte do que eu carrega? Quando você se coloca em atitude, em ação, de carregar a mala, você está se fortalecendo. Hum? Você está exercitando a musculatura, tá? A musculatura física, mas aqui o mais importante, a musculatura emocional, a confiança em você mesmo. Então, por isso é importante, tá? Agora vamos falar do que vem falar aqui de verdade, né? De como confiar, como alimentar essa confiança, né? Como acreditar em você mesmo. Então, eu vou falar aqui 4 passos importantes para que isso aconteça, que você precisa colocar o pé na estrada para fazer isso, tá? Depois eu vou falar como. Mas o primeiro passo é você aceitar a sua humanidade imperfeita, limitada, mas em evolução. Isso significa aceitar que o medo faz parte da vida, que a insegurança faz parte da vida. Não é possível eliminar o medo e a insegurança da caminhada. E aí talvez você esteja falando assim, ai, Dani, mas você não acabou de falar aqui que você ajuda mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas? E agora você está falando que não é possível superar isso? Isso pode ser algo que acende aí. Tipo, ó, você está sendo contraditória? Hum, a vida é paradoxal. E aqui parece um paradoxo. Mas se você entender o que eu estou falando, você vai ver que não é um paradoxo. Porque eu também disse que o medo é essencial e que a insegurança tem uma raiz no medo. E que o medo nos protege, né? Então, aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando de prometer para você algo que eu não posso cumprir, que é, você nunca mais na sua vida vai se sentir insegura, você nunca mais na sua vida vai sentir medo. Porque se eu falasse isso para você, eu estaria alimentando em você uma ideia de é uma ilusão, alimentando uma crença infantil, né? De que existe mágica, primeiro de tudo, e não existe mágica. Não existe. É dia a dia colocando um tijolinho em cima de um tijolinho para ter uma construção sólida na sua caminhada. A construção sólida da autoconfiança. E se eu conseguisse fazer isso, em vez de te ajudar, eu estaria prejudicando imensamente a sua vida. Que eu estaria tirando de você uma proteção extremamente importante. Eu estaria colocando sua vida em risco. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo de aprender a encontrar em você suas potencialidades internas, se fortalecer para viver a vida como ela é, cheia de altos e baixos, cheia de desafios e de presentes inimagináveis. Então, eu estou dizendo para você que eu vou te ajudar a desfrutar dos bons momentos com alegria, com verdade, e também te ajudar a encontrar dentro de você mesmo as respostas e o apoio que você precisa, porque o primeiro apoio que você precisa é o seu próprio apoio. É você confiar em você. Não adianta o outro falar com você, vai, você vai dar conta. Eu posso falar assim, Sueli, Marli, Lília, Isabela, Hortência, Dilma, Lena, Clau, Inês, Mariene, eu vou falar aqui um tanto de Renata, Aparecido, eu confio em você. Se você não confiar, não adianta nada, não adianta nada. Então, você precisa confiar em você em primeiro lugar. E o que eu quero fazer aqui é alimentar a sua confiança, né? E pode acreditar que quando eu alimento a sua, eu também tenho benefício de alimentar a minha. É uma via de mão dupla, né? Quanto mais mulheres eu ajudo e vejo que essas mulheres se sentem capazes, né, confiantes, se sentem capazes de tomar decisões, de olhar para a vida com um novo olhar, de nascer aqui dentro delas a confiança e a segurança,
mas eu alimento a minha própria autoconfiança, né? E aqui eu não tô falando de um lugar assim de, como é que eu vou dizer, de arrogância, não. Eu tô falando que eu confio que eu tenho capacidade de ajudar. Quanto mais eu ajudo e tenho, né, e as minhas alunas ou as minhas pacientes têm resultado, mais eu confio no potencial que eu tenho de ajudar pessoas. Então, é uma via que alimenta os dois lados, né? Então, o primeiro passo é aceitar a sua humanidade. Você vai ter medo, você vai ter insegurança, mas você não precisa se paralisar diante disso. Você tem que escolher entre alimentar o seu medo. Quais os pensamentos que alimentam o medo? Trazer para a prática. Ai, se eu fizer e não der certo? Ai, se eu fizer, o que meu pai vai pensar de mim? E se der errado, se minha mãe? E se minha mãe vê isso? E se meu namorado? E se? E se meu marido? E se? Gente, essa é uma atitude que alimenta o seu medo. Aí você tá botando um fermento super, mega, ultra, plus, power, potente na sua insegurança. E você não vai. O outro pode chegar e falar: para com isso, você consegue. Pode te falar: olha quantas vezes você já passou, olha quantas coisas você já superou. E não vai resolver, porque você está dando um alimento para o monstro que existe dentro de você. E como calar o barulho da mente, né? Quando você entrar no e se, você pode te perguntar: o que eu posso fazer aqui agora? Porque o e se traz um medo. E se eu falar isso, outra pessoa ficar com raiva? Qual é o medo? Perder o amor da outra pessoa, perder a admiração da outra pessoa, perder o espaço na vida da outra pessoa. Então você pode se perguntar: como eu posso dizer isso? Olha só que interessante. Então não é falar, eu não vou falar, mas se perguntar: como eu posso falar isso, que é algo importante para mim, de uma maneira amorosa? E aí eu vou dar aqui para você na prática, um caminho. Se você tiver que dizer algo para alguém, falando assim, você, isso, então você me agrediu, você é um grosso, ou você exige demais de mim, ou você faltou respeito, ou você está gerando no outro um mecanismo de defesa, porque o outro vai se sentir acusado ou acusada, vai criar uma barreira e vai se defender acusando você. E ali perde-se a oportunidade de um diálogo. Então, se você quer dizer algo que você não gostou para alguém e tem medo daquela pessoa ficar com raiva de você ou de perder o amor daquela pessoa, você pode dizer assim, vou dar um exemplo, que me veio na cabeça agora, né? Só um exemplo. Você pode dizer pro seu marido assim, amor, olha, você ter chegado em casa ontem, nervoso, ter gritado comigo, me deixou com raiva, ou me deixou muito triste, muito magoada. Ah, eu não sei o que aconteceu lá fora, mas você chegou aqui e descontou em mim. A minha sensação é que você chegou aqui e descontou em mim, deixa eu falar de uma forma melhor ainda. A minha sensação, que você não pode afirmar algo que é o outro que viveu, não você. A minha sensação é que algo aconteceu lá fora, você chegou irritado e descontou em mim. E eu fiquei muito triste com isso. Ou eu fiquei com raiva. Ou eu, sei lá, tive vontade de me afastar de você. Quando você fala assim, você convida o outro, você diz para o outro do seu sentimento. E isso não é agredir ninguém. Isso não é um julgamento. Porque você não está falando do outro. Você está falando da atitude. E a atitude não define o outro. Uma atitude não define quem você é, né? Porque em algum momento você vai fazer a escolha equivocada sendo uma boa pessoa. Em outro momento você vai fazer uma escolha assertiva, mesmo que você esteja com raiva, sendo ali uma pessoa, entre aspas, tá, gente? Porque a gente tem um lado bom e um lado ruim, a luz e a sombra, ruim. Então, é a intenção, né, que a gente precisa conhecer. Mas eu me perdi, gente, no meu próprio raciocínio. Olha isso. Deixa eu só recapitular o que eu estava pensando aqui. Ah, sim. Então, quando você diz para o outro do seu sentimento, você cria uma abertura para um diálogo. Talvez o outro não tenha percebido. Ele foi grosseiro, porque ele estava estressado e não percebeu. E quando ele fala, ele cai a ficha e a outra pessoa fala: nossa, desculpa. Porque geralmente a gente ofende na hora do estresse as pessoas mais próximas que a gente mais ama, né? Então, essa primeira atitude, aceitar a sua humanidade perfeita, saber que você vai errar, mas se perguntar o tempo todo, veja alimentar o pensamento, e se você se perguntar,
Qual atitude eu posso tomar para que esse medo, porque o medo está te trazendo, cuidado com isso. Cuidado para você não ofender outra pessoa, ela se afastar de você. Cuidado com as suas palavras. É isso que o medo está te convidando. Então você fala, como eu posso falar de uma maneira amorosa, tranquila, sem ofender o outro? Dizendo de você, do seu sentimento. Esse é o caminho, tá? Segundo passo, sai do comodismo. É muito cômodo você deixar a responsabilidade para o outro. Você dizer assim, amor, eu tô na dúvida, resolve isso aqui para mim? Porque se der errado, você vai falar, foi você que escolheu. A culpa foi sua. A gente adora colocar um culpado, arrumar um culpado para botar, né, a culpa em alguém. Porque aí tira a responsabilidade das nossas costas. Então, responsabilize-se. Saia do comodismo. Crescer dói. Crescer é difícil, mas traz benefícios inacreditáveis. No final das contas, o benefício, o saldo é extremamente positivo. Então, saia do comodismo. Responsabilize-se. Não deixe a decisão nas mãos dos outros. Você coloca peso nas costas do outro assim. Peça ajuda, peça apoio, mas não peça para o outro resolver para você. Saia do comodismo. Se coloque em ação. Isso vai te ajudar a crescer, ok? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, coragem. O que é coragem? Cor, cor. Se a gente separar a palavra coragem, ela é coragem. O que é ação? Agir com o coração. Cor de coração. Coragem de agir. Então, haja com o coração, haja. O medo vai estar aí, a insegurança vai estar aí, especialmente nos momentos de decisões mais importantes, de escolhas mais difíceis. Vai estar aí. Mas escute o seu coração, integre o seu coração, o seu corpo e a sua mente, tá? E haja apesar de esse apoio, mas não deixe de agir. Porque se você não agir, você vai continuar do mesmo jeito, na insegurança. Você vai continuar paralisada no medo e a sua vida vai ficar estagnada. Então, tenha coragem. Para isso, você precisa se colocar em ação ouvindo também o seu coração, não só a sua mente, integrando o que o seu corpo te diz, o que a sua mente te diz e o que o seu coração te diz. Então, você vai perguntar se você se imagina, eu vou falar desse jeito com a pessoa, o seu corpo trava, o seu corpo relaxa, sua mão tá suando, porque na hora de você tomar uma decisão importante, vai dar taquicardia, o coração vai, sei lá, vai. Mas você tem capacidade de lidar com isso. Você pode lidar com isso. Então, é, repare o seu corpo. Se você pensa num caminho, numa escolha, seu corpo fica desconfortável, o medo aumenta, você fica insegura e dá dor de cabeça, você tem enjoo. Isso também diz para você um direcionamento. Escuta seu corpo, seu coração e a sua mente, ok? E a última, se comprometa com você. Olha, gente, não são só essas, tá? Eu escolhi falar sobre essas 4 atitudes, poderia falar sobre muitas outras, mas vamos falar sobre essas 4 hoje. Se comprometa com você. Você é a principal pessoa responsável por realizar o seu sonho, porque ele é seu. Se o seu marido, seu namorado, seu noivo, seu pai, sua mãe, seu irmão compram o seu sonho, isso é maravilhoso, porque eles te apoiam, eles dão para você um incentivo extremamente válido, que te potencializa, né? Que faz você. É muito bom, quando a gente se sente apoiada, a gente sente mais confiança. E tá tudo bem. Mas se comprometa. O outro pode te apoiar, mas o outro não pode fazer por você aquilo que você precisa fazer por você mesmo. Ninguém, nem seu pai e sua mãe podem, porque isso não te ajuda a crescer. Isso pode ser cômodo, mas como eu falei lá, você precisa sair do comodismo, né? Então, se alguém alimenta o seu comodismo, essa pessoa não está alimentando o seu crescimento. Ela não está ajudando a crescer. Ela está te ajudando a permanecer no mesmo lugar. Ok? Então, essas 4 atitudes são essenciais. E como fazer isso? Algumas vezes, alguma coisa eu já falei, né? Sobre como acolher o medo, eu já falei. Agora, como sair do comodismo? Estabeleça metas, pequenas, médias e grandes. Todos os dias faça algo que te leve em direção daquilo que você deseja ou precisa fazer. Aí você alimenta
o seu comprometimento. Você sai do comodismo. Porque crescer não é como. Não é. Cômodo é ficar sentada na frente da televisão. É dormir, deixar que o outro faça por você. Isso é cômodo. Mas isso não faz você crescer. Então, um dia não, uma coisa por dia, todos os dias, te ajuda a chegar onde você deseja. Uma coisa, uma vez por ano, uma vez, sei lá, a cada 10 anos, ou até uma vez por semana, não te ajuda a crescer tanto quanto uma coisa todos os dias. Então, tenha constância na sua vida. Para alimentar o seu comprometimento, tenha constância. Supere-o, como diz. Coragem, eu já falei, escuta seu coração, integra mente, coração e corpo, ok? E como fazer tudo isso junto? Busca o caminho do autoconhecimento. Não tem caminho melhor para te mostrar suas potencialidades do que o caminho do autoconhecimento. É isso que eu ensino no meu curso Sementes do Florescer para as minhas alunas e também para as minhas mentorandas que eu faço atendimento individual. Por quê? Porque eu já falei essa frase aqui e vou repetir para a gente finalizar. Todas as respostas já estão dentro de você. O que você precisa fazer para encontrar essas respostas é construir uma ponte que leve você de onde você está hoje até o seu próprio interior. Escutar aquilo que te aconteceu na sua infância que gerou tamanha insegurança, que fez você se afastar de você mesmo para agradar, em primeiro lugar, seu pai e sua mãe, para receber o amor deles, você entendeu que era de uma determinada maneira, e que se fosse de outras, eles não te amariam. Isso é um equívoco, tá? Porque na cabecinha da criança, egocêntrica como ela é, se o pai e a mãe não olham, não aplaudem uma atitude dela, ou ela não se sente vista, ela entende que tem algo de errado com ela, que ela precisa se consertar. Então, é isso que você precisa descobrir. E é isso que o meu método faz, método TIP, que significa método de tesouro interno de potencialidades. Ele constrói essa ponte entre a sua insegurança, o seu medo, a sua dificuldade, até as suas potencialidades internas, até o seu próprio interior, onde já tem as respostas que você precisa para você confiar em você mesmo e encontrar a realização pessoal. Então, eu deixo aqui toda essa sequência, né? Eu trago esse convite aqui de expansão da consciência, e esse é o benefício desse programa, tá? Semeando a confiança, plantar uma sementinha da autoconfiança, dar um direcionamento para vocês, mostrar um caminho para que você possa chegar onde você deseja, para que você possa construir essa confiança em você mesmo, tá? Lembrando que sempre vai ter um pouquinho de insegurança na vida, né? Se você for casar, vai ter insegurança. Será que vai dar certo? Será que vai ser para sempre? Se você for ter filho, será que vou... Todas as decisões mais importantes da sua vida, você vai ter medo e insegurança. E faz parte, porque a vida não dá garantia. Então, como a vida não dá garantia, você precisa encontrar essa garantia dentro de você mesmo. Você precisa encontrar a garantia. Qual a garantia que eu estou falando? Se der certo, você vai saber desfrutar das maravilhas da vida. E se der errado, você vai saber, você vai cair e você vai aprender a levantar quantas vezes forem necessárias, porque você tem capacidade para isso. Ok? Então vamos lá. Eu vi que tem uns comentários. Eu tô em cima da hora de um atendimento, então hoje eu não vou dar muito espaço, tá? A live foi bem longa. Tem algumas pessoas concordando com o que eu disse. Dani, essa insegurança sobre o amor do outro mostra a nossa falta de amor próprio? Olha, com certeza tem a ver com amor próprio, tá? Mas também tem um outro lugar. Nós sentimos necessidade do reconhecimento desse amor do outro por nós, porque isso é como alimentar a importância, nosso valor. A gente precisa ter esse reconhecimento do valor para o outro. Faz parte também da nossa humanidade, tá? Então, a gente nunca vai conseguir eliminar 100% a, a necessidade de reconhecimento do nosso valor por outra pessoa. Faz parte, a gente tem esse desejo de ser reconhecida, tá? Então, a gente também precisa do amor do outro, mas o problema é quando você se torna dependente do amor do outro. Quando, para você ser feliz, você espera que quando o outro é que dá o tom da sua vida, sabe? O outro é que diz para você se você tem valor ou não. Quando você fica como se você tivesse é, numa vitrine esperando que alguém escolha você, porque alguém vai ver valor em mim, alguém vai querer me escolher. Não, você também tem direito de escolha. Você também vai atrás daquela pessoa que você quer. Você tem esse direito.
tá? Agora, para que os relacionamentos se estabeleçam de maneira saudável, madura, em primeiro lugar, ambos têm que ser felizes sozinhos. Ambos já têm que ter encontrado o amor próprio e a confiança interna. Porque senão vira um relacionamento de dependência emocional, onde uma pessoa depende da outra para ser feliz, onde uma pessoa depende da aprovação do outro para ter seu valor reconhecido. E não, você não precisa depender da aprovação do outro ou do amor do outro para você ser feliz. Você precisa encontrar o amor próprio, ser feliz primeiro e depois somar uma felicidade com outra pessoa. Quando duas pessoas estão inteiras, elas somam e crescem. Quando as pessoas estão divididas, porque na minha adolescência, eu vou contar para vocês aqui, talvez vocês sejam da minha idade, talvez vocês lembrem disso, talvez vocês sejam mais novas ou mais velhas, mas na minha idade era uma coisa assim, você precisa ter alguém, porque você precisa encontrar a metade da sua laranja, a tampa da sua panela, o pé torto para o chinelo para o seu pé torto, porque você não tem felicidade. Eu ouvi muito isso. E eu lutei muito contra isso. E eu também eu tive relacionamentos de dependência emocional. Eu já contei isso na história, na minha história para vocês, na jornada da mulher confiante. Na próxima jornada, se você não entrou, entra, porque lá eu vou contar minha história para você de novo. E hoje eu tenho uma alegria imensa de ter um relacionamento maduro. Mas isso foi uma conquista. Eu precisei confiar em mim mesma. Eu precisei aprender a me amar para encontrar um relacionamento maduro. Porque a gente atrai aquilo que a gente está carregando dentro. Por que que eu atraria relacionamentos imaturos, de dependência emocional, de pessoas extremamente ciumentas, de relacionamentos que pareciam mais uma montanha russa? Um dia eu me sentia a pessoa mais amada do mundo, outro dia eu me sentia a pior pessoa do mundo. E isso para mim era o fim, né? Por quê? Porque eu também era imatura. Porque eu não me confiava em mim. Porque eu não era feliz comigo mesma. Eu ficava esperando que a minha felicidade viesse de mão beijada pelo outro. E aí eu encontrava pessoas que pensavam como eu pensava. A gente atrai pessoas semelhantes para se relacionar, né? No sentido, não de sentido de ser iguais nas escolhas, nas ações, não é isso. Às vezes vai trazer pessoas opostas, mas semelhantes no nível de maturidade que eu tô falando, tá? Uma pessoa imatura não consegue relacionar com uma pessoa madura, porque a maturidade do outro assusta. Uma pessoa madura não consegue relacionar com a imaturidade do outro porque não dá, afasta, você não tem paciência. Então, as duas pessoas se atraem mais ou menos pelo nível de maturidade que têm. Ficam juntas se elas têm uma sintonia nessa maturidade. Sabe a amizade? A gente não sintoniza com quem a gente não tem afinidade. Então, a afinidade vem mais ou menos nesse nível também de maturidade emocional, tá? Então, relacionamentos maduros exigem que ambos alimentem a confiança interna, o amor próprio e que também alimentem a relação, obviamente, né? Relacionamento precisa de cuidado. Se não tem cuidado, mesmo que as pessoas sejam maduras, elas se perdem. E aí tá a diferença. As pessoas imaturas colocam a responsabilidade de cuidado nas costas do outro. O marido põe nas costas da mulher, a mulher põe nas costas do marido e ninguém faz nada. Relacionamentos maduros, os dois sabem que precisam cuidar. Os dois sabem que tem momentos que vão passar dificuldades. Esse final de semana, gente, eu tive uma prova de amor. Eu fui para um evento, o meu noivo, ele é zero. Pensa em alguém que é zero tecnologia. Se estou falando tecnologia, não é tecnologia de trabalho, isso não. Isso ele é bem afiado. Mas eu tô falando de redes sociais. Ele é zero, ele não gosta. E ele foi para um evento comigo de 12 horas, sexta, sábado e domingo. 12 horas. Para me apoiar em um empreendimento que eu tô construindo. E foi fácil para ele? De forma alguma. Né? Chegou no final do último dia, eu olhava para ele e eu falava, meu Deus, eu estava vendo o esforço dele de estar ali naquele lugar, porque para mim estava maravilhoso, eu estava aprendendo algo do meu interesse, porque faz sentido para o meu momento. Mas para a vida dele, só estava fazendo sentido como apoio para mim. Então, vocês têm noção do quanto é difícil em alguns momentos esse relacionamento? E se ele não tivesse esse nível de maturidade, ele não teria ficado lá. Então, o que que gera em mim? Uma gratidão absurda, uma vontade de retribuir esse cuidado, esse carinho, esse apoio. E isso, por si só, alimenta a nossa relação. Ele faz e eu quero fazer. Chama lei da reciprocidade.
Quando alguém faz algo de bom para você, automaticamente você quer retribuir. Então, eu já estou aqui pensando em como eu posso retribuir. E também alimentando dentro de mim, porque com certeza vai ter momentos da nossa vida que vai ser o oposto, que eu vou precisar ou escolher, não vou precisar, mas eu vou escolher, porque ele não precisava, mas ele escolheu estar do lado dele em situações que vão ser desconfortáveis para mim, que não vão ser do meu interesse, né? Mas que eu vou estar lá. E, né, tipo assim, a vida é sobre isso, a vida a dois é sobre isso. Então, por exemplo, a gente foi num show do Roger Waters, que eu gosto de Pink Floyd, mas eu não amo Pink Floyd, mas ele ama. E a gente foi, eu fui com ele, e não é um show que eu amo, é um show, assim, maravilhoso de, como é que eu vou dizer? Produção, é um show sensacional, mas para mim foi pesado. Mas ele adora. E ele estava se divertindo horrores. Eu me diverti, mas não como ele. Mas foi bom estar ao lado dele, foi bom ver o olho dele brilhar. Isso também me alimenta. Não alimenta, o amor não alimenta só quando você está recebendo algo. Alimenta de quando você está dando algo também. E isso alimenta muito, 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 muito. O meu mestre, Cláudio Naranjo, dizia uma coisa completamente contraintuitiva, que era assim: é mais negócio você amar alguém do que ser amado. Porque quando você ama alguém, o amor está em você, você está sentindo, você está em contato com esse amor. Isso te alimenta. E quando o outra pessoa ama você, e se você não abre para receber aquele amor, porque talvez você não tem interesse naquela pessoa, isso não te alimenta. O outro pode fazer por você e até se tornar insistente e aquilo se tornar irritante para você. Porque você não quer estar com aquela pessoa. Então aquilo se torna sufocante, irritante, você quer afastar daquela pessoa. Então, é mais negócio a gente amar alguém do que ser amado. E para mim, isso que meu mestre dizia e fazia sentido, né? Isso por quê? Porque ele estava falando que na sede que o ser humano tem uma sede de ser amado. Então a gente tem tanta sede que a gente sai buscando, buscando, buscando que o outro nos ame. Ai, o outro tem que me amar, o outro tem que me amar, eu tenho que fazer isso para ser amado, eu tenho que fazer isso para ser aceita. E isso nos afasta da gente, afasta do verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor vem de dentro. Era isso que ele queria dizer. Vem de dentro. E quando o amor vem de dentro, você consegue compartilhar esse amor com outra pessoa. E aí, potencializa, cresce, floresce, sabe? Então, esse dia do show, eu, por mim, em determinado momento do show, eu já estava cansada, assim como ele ontem, doida pra ir embora, doida pro show acabar. E o show foi extremamente longo pra mim. Mas eu olhava pra ele e via ele se divertindo, e via ele feliz, e ver ele feliz, e poder estar ao lado dele junto me fortalecia, me deixava feliz. Então eu tava pelo show? Não, eu tava por ele. Ontem ele tava no evento comigo nesses 3 dias, só que olha, o esforço dele foi muito maior do que o meu, né? O show durou, sei lá, 3 horas. O dele durou 36. Então, para mim, é uma demonstração de amor e não foi necessariamente com palavras, foi muito mais, foi com atitude. Então, é sobre isso, né? Naquele dia, eu estava por ele no show. Em determinado momento, se eu tivesse ido sozinha, eu já teria ido embora, com certeza. Mas eu estava por ele. E estar por ele alimentava também em mim esse amor que a gente nutre, que a gente faz questão de nutrir. Então, essa é a diferença, gente, de um relacionamento maduro e um relacionamento imaturo, que eu já tive vários. Nossa, ficaria aqui uma live de sei lá quantas horas contando para vocês, tá? Mas tudo começa em nós. Então, é sobre isso e é por isso que eu fico aqui com vocês, alimentando a sementinha da autoconfiança no coração de cada um, tá bom? Então, um beijo para vocês. Pedir ajuda é deixar o outro fazer sozinho sem dividir para somar, não. Pedir ajuda não é deixar o outro fazer sozinho, e sim dividir para somar, não é isso? É isso. Ok, gente? Eu vou precisar. Será só o último comentário. Dani, obrigada. Tudo bem que tem feito na minha vida e ao meu crescimento pessoal. Saiba que você é um lindo presente de aniversário antecipado que recebi de Deus. Gratidão. Ah, falar em aniversário, vou contar para vocês que amanhã é meu aniversário. E eu tenho um presente pra vocês, mas que eu só vou contar amanhã. Tem surpresa aí, tava até esquecendo. Que bom que você falou, Marli. Parabéns pra você. Depois me lembra que dia que é seu aniversário, porque eu sou lerda. Eu esqueço, tá bom?
Então, tem presentinho para vocês que eu vou fazer uma história amanhã para contar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, eu tô muito atrasada já. Tchau, tchau.